Hoje eu vou fazer uma coisa inédita nesse canal. Vou fazer uma blogueiragem. Demorou só 12 anos para eu fazer isso aqui. Poderia ser uma aqui e fala? Poderia. Mas não vai ser. Vai ser um enrosca e fala. Vocês vivem pedindo, Tati, como que você arruma o seu cabelo? Mentira, esse é outro papo de blogueira. Ninguém perguntou. Mas eu vou fazer assim mesmo. Só que eu não vou fazer só isso. Eu vou enrolar o meu cabelo pra eu ficar pronta pra poder fazer um ao vivo pra vocês hoje. Na verdade, você já tá assistindo isso ao vivo, então esquece toda essa história. Mas eu vou aproveitar esse momento aqui pra te contar sobre o dia que eu fui no médico pra fazer um leve levantamento de peito. E aí você vai ficar aí se perguntando, mas a Tati fez uma cirurgia pra suspender o peito dela? E eu vou fazer igual o João Kleber e só vou te contar isso no final desse vídeo. Para! Fica aí que você vai saber. Então, coisas que você vai precisar, caso você esteja interessado nisso aqui também. Uma xuxinha bem esgarniçada que você roubou de alguém. Essa aqui eu acho que eu roubei da Carol, que trabalha com a gente. Desculpa, Carol, não vou devolver. Outra coisa que você precisa é de uma chapinha, que também é conhecido como prancha. Eu vou fazer uma prancha, vou usar uma bota, uma roupa, uma saia. Eu vou usar um vestido com a blusa aqui amarrada com a bota e o meu cabelo solto de prancha. E você vai pegar uma chapinha dessa. Eu já fiz com Babyliss, hoje em dia dura mais tempo com essa chapinha assim, então eu tô usando isso. É fina, consegue dar a largura do seu brinks. Aí beleza, eu tô usando a xuxinha por motivos de perder a única piranha que eu tinha nessa casa, então faz como você achar melhor aí. Mas vamos pra história. Já há uns 3 anos, né, porque Clarinha tá com 4, então logo depois que ela desmamou, comecei a perceber que minha teta estava o quê? Sentindo o chão frio. Eu venho conversando sobre isso com vocês já há algum tempo e durante muito tempo eu pensei, mas é a natureza, gente, a gravidade tá aí, né? Eu acredito na ciência. Então a gravidade vem para fazer isso com a gente mesmo. Diminuir o que a gente já tem e jogar pro chão. Vocês sabem que eu engordei quase 30 quilos na gestação e aí foi isso aí mesmo. Peito nada mais é do que gordura. Você engorda, depois você emagrece, o negócio incha, dá uma murchada, elasticidade, entenderam já, né? Já tava bom. Diz que a mudança pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Só que eu tenho muito medo de cirurgias de uma maneira geral. Então, esse é um movimento, ó, tá ligado? Eu faço sempre pra fora. Aí vai pegando assim, ó, mechinhas e vai fazendo, tá bom? Entendeu? Simples. Não olha no espelho, eu não tô olhando no espelho. Daí, desde que eu comecei a perceber isso, eu comecei a pensar na possibilidade de fazer uma cirurgia para resolver esse problema. Ao mesmo tempo que eu vivi esse dilema de, pra quê, né? A lei da natureza, eu vou envelhecendo, eu tive filho, porra, esse corpo aqui produziu uma criança e alimentou ela por 10 meses, tá aí uma menina sadia e tal. É por causa disso, do leite que eu tava produzindo, não é mesmo? Com a minha teta caída. Então eu vivi esse dilema e acho que muitas de vocês que estão assistindo já foram mães, ou até que não foram mães, mas têm tetas grandes e pesadas, vão compreender essa situação. Até que, em meados do ano passado, quase final, assim, acho que foi setembro ou outubro, eu resolvi que eu iria marcar com alguns cirurgiões, para fazer uma consulta prévia e entender como é que funciona. E até cheguei a comentar sobre isso lá no meu Instagram. E recebi também uma enxurrada muito grande de pessoas falando, a Evelyn Regli tirou o seio dela lá, plástico, o trem que tinha silicone. Ela tirou, deu problema no peito dela, ela teve que tirar. Vai lá assistir o vídeo da Evelyn e tudo mais. Eu já tinha visto o vídeo da Evelyn, eu já sabia do caso dela e nesse dia eu e a Evelyn conversamos sobre esse assunto também e o caso é um tanto quanto diferente. Por que eu falo que é diferente? Porque a Evelyn, ela retirou pele do peito e colocou um silicone, que foi uma indicação errada que o médico deu para ela lá na primeira cirurgia que ela fez. Além disso, ocorreu um erro médico. O cara tirou mais pele do que deveria ter tirado e isso fez com que não tivesse pele suficiente para fechar o silicone e a própria glândula que ela tinha. Você entende o que está sendo descrito aqui? É como se o cara tivesse colocado um silicone e deixado um tanto assim e ficou esticando a pele dela para conseguir costurar, sacou? Então é uma sucessão de questões que, por falta de habilidade do médico, técnica e também bom senso de ter indicado a coisa certa, deu uma grande merda que foi se repercutir ao longo de anos. Inclusive depois, quando ela estava grávida do filho e depois que ela estava amamentando, deu ruim. No meu caso, eu queria só tirar um cadinho de pele, pra ver se puxava assim, ó. Na minha concepção, tava tipo elástico assim, ó.
Pegava aqui assim, dava uma puxadinha assim, ó. Aí costurava ali assim, ó. E aí ficava top. Chama mastopexia, quando você faz sem silicone, sem nada. Eu já sabia disso, já tinha pesquisado na internet, mas ainda assim marquei com 2 médicos, um médico e uma médica, pra eu entender melhor sobre o assunto. O primeiro que eu fui, ele foi um cara um tanto quanto peculiar, preciso dizer pra vocês. Chegamos, eu e o Áureo, que eu levei o Áureo enquanto testemunha pra me ajudar a decidir as coisas. E eu expliquei pra ele todas as minhas mazelas, assim, o que eu tinha enquanto necessidade, acreditava que era uma necessidade. E a primeira pergunta que ele fez pra mim depois de escutar tudo que eu disse foi: você quer ter um segundo filho? Aí eu falei pra ele: pois é, eu imaginei que essa seria a sua pergunta, e a resposta é: não sei. É isso mesmo que você entendeu. Eu não tinha certeza se eu queria ter ou não um segundo filho. Inclusive, muita daquela conversa que vocês até presenciaram, que eu e o Áureo tivemos, veio depois dessa consulta. Acho que eu chego a citar isso lá, né? Porque a gente andou numas de, se você for fazer a cirurgia, a gente tem que chegar numa conclusão. E aí ele emendou dizendo o seguinte: eu tô te perguntando isso porque se você quiser ter um segundo filho, você pode fazer a cirurgia. Não tem problema. Você faz cirurgia agora e depois, quando você resolver, você tem um segundo filho. Mas não vai ser eu que vou te operar. E aí ele continuou dizendo: porque assim, eu gosto muito de dinheiro, gosto de fazer o trabalho que eu faço, mas ao mesmo tempo, eu não coloco as pessoas em risco. E na minha concepção é um risco, porque depois seu peito pode cair até 80% novamente e você vai querer vir aqui fazer o tratamento de novo, ou vai falar que o trabalho que eu fiz não deu certo, apesar de eu estar te explicando agora. Então, eu não corro esse risco, eu prefiro não fazer. E aí, nesse caso, posso te indicar outros médicos que talvez façam. E eu já estava por dentro o quê? Honestidade, batendo palmas com todas as minhas mãos, que no caso são 2, porque eu gosto da honestidade, eu achei ele honesto pra caramba. Aí eu falei: tá bom, peraí, então eu não tenho certeza? E aí ele falou: então, você precisa ter certeza pra depois a gente decidir pra onde a gente vai. Aí eu pensei: pronto, bonito, paguei uma consulta, agora eu passei 10 segundos aqui, vou levantar e vou embora. Eu falei pra ele: tá bom, já entendi, mas eu quero te perguntar as outras coisas. E aí perguntei diversas outras coisas. Por exemplo, perguntei se era obrigatório ter o silicone pro peito ficar em pé. E ele disse que não, que poderia ser feita só a mastopexia, que isso era da vontade do paciente, o paciente que iria escolher se queria silicone ou não. Chegou a me mostrar as próteses, falou: só pra você ter conhecimento, existe isso e isso de prótese, funciona da seguinte maneira, blá blá blá. Aí eu perguntei sobre pós-operatório, perguntei sobre anestesia, perguntei sobre quanto tempo tinha que ficar de repouso, perguntei sobre quanto tempo tinha que ficar no hospital, todas as coisas que eu precisava saber. E aí fiz todas as perguntas que eu quis fazer e perguntei sobre os exames prévios que tinham que ser feitos, perguntei sobre valores, ele me explicou que quando você faz só a mastopexia é muito mais barato, porque o que encarece a cirurgia plástica de seio é exatamente a prótese de silicone. Perguntei os hospitais onde ele fazia as cirurgias, porque eu tenho hospitais de preferência aqui dentro de Uberlândia e tal. E aí, tirada todas as dúvidas, ele foi perguntando mais alguma outra dúvida, não sei, foi acrescentando informações. Depois que passou, eu falei pra ele: eu queria que você visse meu peito. Eu acho que muita gente pode enxergar isso enquanto uma cantada, mas nesse ambiente você percebe que não. Inclusive, vamos fazer uma brincadeira aqui agora, que é frases que podem ser utilizadas dentro do consultório médico e também durante as tranças. Muito bom, porque essa não, né? Queria que você visse meu peito. Aí, beleza. Aí ele me levou lá pro consultório, o menino Áureo foi junto, porque eu gosto de ter uma testemunha, você sabe como é que é. Mas o cara, eu já tinha pegado confiança nele também. Ele veio através de indicações de amigas e tal. As 2 pessoas que eu tinha marcado tinham vindo por indicações de amigas. E aí ele olhou e me explicou uma coisa que eu não sabia, porque eu falei pra ele assim: aí você não vai precisar mexer no meu mamilo não, né? Porque eu tenho muito medo, assim, ó, mais medo do que eu teria da cirurgia, eu acho que eu tenho do mamilo ficar um pra cá, outro pra lá. Eu perguntei pra ele: você não vai precisar mexer no mamilo, né? E aí ele me explicou uma coisa que eu não tinha realizado ainda. Ele falou: ó, o jeito que a cirurgia é feita é dessa maneira assim, ó. Eu vou pegar o seu peito aqui e vou subir as suas... Vocês estão vendo esse movimento? Vou subir a sua glândula de jeito que a pele vai sobrar embaixo, eu vou recortar a pele aqui embaixo e vou costurar. Então, se eu não mexo no seu mamilo vai ficar mais ou menos nessa altura. Eu falei: nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas me parece uma coisa muito exótica, acho que gostei, pode deixar. E aí ele falou que tinha que fazer o recorte do mamilo e reconstruir ele. Inclusive ele falou que se eu quisesse diminuir o tamanho da minha auréola, eu poderia também, porque, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês: depois que você amamenta, sabe aquelas bolachas Oreo? Então, é tipo aquilo, só que
3 vezes o tamanho. E aí ele me explicou tudo isso e falou, agora você tem um dever de casa, que é ir pra casa e pensar o que você quer. E assim que você definir, se você quiser entrar em contato comigo, a gente volta a conversar e tudo mais, mas dentro daquilo que eu já te expliquei, porque eu prefiro não operar quando a pessoa não tem certeza. E uma outra coisa que ele me falou que talvez seja interessante pra vocês é, você considera que você tá no seu peso ideal? Isso pode parecer uma pergunta muito escrota, mas mais uma vez, frases que podem ser ditas ou não dentro de um consultório e também durante transes. Aí eu falei, eu creio que sim, você sabe como é que é, né? Todo mundo quer perder 2 quilos, mas acho que tá tudo bem. Ele falou, tô te perguntando isso porque aí ele explicou aquilo que eu falei no início desse vídeo. Peito é composto de gordura. Ele não falava peito, né, gente? Peito e teta é por minha conta, vocês sabem, né? Ele até falava seios, glândulas mamárias. Essa parte voluptuosa. Aí ele falou, isso pode interferir também no resultado final que você vai ter, porque, por exemplo, se você faz a cirurgia e decide depois emagrecer 4 quilos, você vai perder muita gordura no seio também e vai fazer com que o seu peito caia, porque o que estava preenchendo aquela pele não vai preencher mais e aí fica flácido. Então ele me deu todo um negócio, além de me dar uma puta aula sobre o quanto eu preciso fazer exercício, porque eu já tenho 34 anos, tinha 34 anos na época. Muito importante pra você conseguir manter os seus músculos e não atrofiar e blá blá blá, problemas de coluna, etc. Coisas que o médico fala e que a gente deveria levar em consideração e fazer, que eu até fiz, caminhada, que chamo, tô fazendo aí uma vez ou outra, não vou mentir pra vocês não, mas muito pouco, eu deveria fazer mais. Então foi basicamente isso. E aí, depois disso tudo, o que eu decidi foi que eu não queria ter filho. E além de não querer ter filho, eu também não queria fazer cirurgia. Muito louco, né? O cara foi 100% honesto comigo, me explicou tudo que eu precisava fazer. Eu tava de acordo com tudo que ele explicou. Tipo assim, pra mim tava pronto o rolê, eu não precisava mudar nada, porque a gente definiu que não quer ter mais filho, e eu defini que tava bom meu peso e tal, mas ainda assim, eu saí de lá achando a minha teta maravilhosa. O médico, que ganha dinheiro pra consertar a teta, me convenceu que a minha teta é boa. Então, a Maris tem uma pergunta muito pertinente que é, mas peraí, você não me explicou como que ele te convenceu? E eu não sei te explicar isso também, provavelmente você tá com isso na cabeça. Eu não sei te dizer, eu sei que eu saí de lá, tipo, pensando, acho que eu não preciso fazer, acho que tá bom pra mim. Talvez seja porque ele explicou também que o peito vai cair depois, ao longo da vida, normalmente, que não é porque você tirou um pouco de pele, ou muita pele, ou que você colocou silicone, suponhamos, ele também explicou disso, que o seu peito não vai necessariamente cair, ele vai. Talvez ele caia menos, mas é muito de organismo por organismo, não tem como prever. E talvez tenha sido outra coisa, ele disse que ele só poderia operar daqui 5 meses, assim, porque ele já tava com a agenda muito cheia. E aí eu fiquei mas aí eu vou ter que marcar uma coisa, sabe essa coisa imediatista da gente, de querer as coisas pra ontem e tal? Eu achei que eu ia chegar lá e dentro de 1 mês ele ia conseguir me operar, que eu ia fazer os exames e tava tudo certo. Mas não. Ele falou que estava com a agenda cheia e tal. Eu demorei muito tempo a conseguir a consulta em si. Eu marquei, foi 3 meses depois que eu consegui ir. E aí, quando eu saí, eu ainda saí de uma história de tipo, mas eu vou fazer a consulta com as outras pessoas para saber se a opinião é a mesma. Vou manter as minhas consultas. Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui entrando não, mas eu tô gostando do meu peito. Comecei a olhar no espelho e falei, é meio caído, mas ainda é muito bonito e tal, tá da hora. Por que eu tô entrando nessa pira, tá ligado? O que configura que eu ainda não estava certa de que eu quero realmente fazer isso ou não. Hoje em dia eu tô certa de que eu não quero. Vocês têm esses momentos assim com alguma coisa específica? Porque eu tenho com isso, eu tive em relação a ter filhos, vocês lembram? Era esse mesmo dilema, agora eu não quero. Aí depois eu queria, aí depois eu não queria mais. Aí depois eu fiquei muito tempo querendo, aí eu falei, acho que agora a gente quer. E aí o Áureo tinha o mesmo dilema e encaixou, né? O dia que ele queria, eu também quis, durante muito tempo nós dois queremos e aí foi. Então, sei lá, tô contando pra vocês porque eu acho que as coisas têm que ser muito planejadas. E também porque, se você estiver assistindo isso durante o programa ao vivo que rola às terças-feiras, 7 horas da noite, hoje o tema é um pouco sobre privilégio e um pouco sobre imediatismo também. A gente se sentir à vontade para se expressar até de um jeito meio escroto, especialmente na internet. E eu tive o privilégio de fazer essa consulta para ter a certeza de que eu não queria fazer. Muita gente não tem. Então eu tô contando o que acontece na consulta porque às vezes isso te
te clareia a mente aí pra decidir por um lado ou pelo outro também, tanto faz. E casa exatamente com a questão do imediatismo de rede social, né? Eu tava numas de, daqui 3 meses eu tô o quê? Com o peito batendo na terra. E não é assim que funcionam as coisas. Especialmente quando a gente tá falando sobre mexer no próprio corpo. A gente tem que pensar, planejar, especialmente porque é uma cirurgia cara. Ele me disse que ia custar cerca de 12 mil reais todo o procedimento, entre exames, internação e a cirurgia em si, sem a prótese, só a retirada de pele mesmo. E é isso. Informações, basicamente. Você tem experiência com isso? Como que tá a sua teta aí? Você tá curtindo? Inclusive, tem muito cara que não gosta do seu próprio peito. Conta pra nós, pra gente ficar todo mundo aqui, ó, se reconhecendo e se identificando nesse corre. Então, fechou. É isso. Deixa a sua curtida também, não esquece, se inscreve no canal, assina o sininho. Pra terça-feira, às 7 horas da noite, você tá aqui comigo discutindo isso ao vivo, através do chat, e eu comentando aqui, lendo o seu comentário e a gente trocando ideia ao vivo. Fechou?